E as temperaturas máximas subirão ainda mais em Goiás, para 39 graus. É mais ovo frito no asfalto. E para falar mais sobre os cuidados que nós devemos ter nesses dias de calor, a doutora Lorena Diniz, que é pediatra, alergista e imunologista, irá explicar para a gente e dar essas dicas. Mas antes nós temos um VT, vai! Uma onda de calor atende todas as regiões do país e tem temperaturas que podem chegar a 45 graus Celsius. Uma onda de calor vai atingir o Brasil nas próximas 2 semanas. Segundo a Metsul, as 5 regiões do Brasil serão atingidas pelo fenômeno, que pode provocar as maiores temperaturas do mês de setembro e até chegar a quebrar recordes em alguns lugares. O pico do calor deve se dar entre o final de semana e o começo da semana que vem. Veja agora a especialista em meteorologia, Lorena Diniz, nos explicando melhor esta onda de calor que está passando pelo estado e também pelo país inteiro. Muito bem. A doutora é meteorologista, gente, é isso? Ela não tem que explicar a onda de calor. Ela não é meteorologista. Ela é médica, profissional da saúde. Ela é alergista, é isso? Pediatra e alergista. Exatamente. Doutora, prazer muito grande falar com a senhora. A senhora também entende do tempo? Não, né, doutora? Não entende do tempo, né? Que prazer falar com a senhora. Doutora, qual que é a incidência no corpo humano da alergia com o calor? E aí eu vou já emendar uma outra pergunta para a senhora. Usa-se muito mais ar-condicionado. E aí pode vir aí a famosa rinite, doutora? Bom dia a todos. É isso mesmo, né? Os fatores ambientais, eles afetam diretamente ou indiretamente a nossa saúde. Então, tanto esse calor abundante, a gente ainda tem aqui em Goiás um agravante que, junto com esse calor, tem o tempo seco ainda. Ele traz muitos transtornos aí para a nossa saúde, principalmente dos pacientes que já são, né, sabidamente alérgicos com a dermatite atópica, que é aquela pele seca, ou as rinites, as bronquites. Isso tudo pode gerar crises, né? Esse fator ambiental ser um fator deflagrante aí das crises alérgicas e outras doenças nesse momento. Doutora, a água gelada, principalmente nessa época, você está com o corpo muito quente, sai do sol, mete uma água gelada, a água gelada ela atinge o palato, atingir o palato vem para toda a face. Isso também pode causar aí o problema respiratório, doutora? Exatamente, né? O choque térmico, ele, e principalmente algumas pessoas mais sensíveis, ele é de fato prejudicial. Então, a gente tem que temperar a água, né? Assim, a gente não pode beber aquela água trincando de gelado, porque algumas pessoas têm essa sensibilidade de fazer uma vasoconstrição ali naquele momento, causando um edema, levando, a gente vê muita faringites e amidalites por conta aí de líquidos muito gelados, né? Além de correr o risco também de algumas pessoas terem uma facilidade maior até de fazer aquela paralisia de Bell's, né? Assim, de sair do ambiente extremamente quente para um ambiente de ar-condicionado ou abrir uma geladeira e fazer aquela paralisia facial pela diferença térmica. Pois é, a diferença térmica realmente ela pode causar isso. Vamos lá para os nossos ninhos, que é uma parte indefesa. E aí eu incluo também os animais, incluo os idosos. E eu tenho certeza que quando a senhora falar da criança, nós também vamos falar do idoso e também dos animais, que também sofrem muito e não sabem, nesse caso os animais não sabem falar, né? O idoso também não tem como se defender. O que nós devemos fazer nesse primeiro momento, como o primeiro passo, para a gente começar a proteger a saúde dos nossos pequenos, já que a senhora também é pediatra, doutora?
É muito importante que esses extremos aí, né, de idades, tanto crianças como idosos, eles sofrem mais com essas mudanças de temperatura. Principalmente porque a criança, ela depende de nós, como cuidadores, pais, professores, de oferecer aí líquido para elas. Geralmente elas não solicitam, elas não pedem. Então a gente tem que estar o tempo todo nessa época de calor e tempo seco, oferecendo líquido para essas crianças, deixando no alcance delas, né, assim, garrafinhas de água, na altura que elas conseguem pegar e oferecer mesmo, porque senão elas não vão tomar e isso causa uma desidratação muito fácil nas crianças. E nos idosos, os idosos também, eles perdem a sensação de sede. Então, é de muita importância o idoso ter essa consciência e, se eles não tiverem, que cuidadores o tenham também, de oferecer mais líquido para os idosos, porque é muito fácil também no idoso a gente vê desidratação e problemas ocasionados por essa desidratação neles. Doutora Lorena Diniz, o senhor e a senhora que estão a me acompanhar, você que está me acompanhando agora, nós estamos falando com essa especialista sobre saúde e nesse momento onde as temperaturas são extremamente altas nessa região centro-oeste do Brasil e nós sofremos isso. Eu acabo de chegar do extremo sul do Brasil, eu estava em Gramado, lá chove e faz frio. Também Porto Alegre chove e faz frio, Gramado mais ainda porque fica com a diferença do mar muito grande, a altitude é muito grande, tá? Doutora, a criança, eu vou falar especificamente da criança porque a senhora é uma especialista na área. Eu tenho que aumentar a incidência de alimentos mais líquidos, diminuir a possibilidade de ter alimentos mais secos, porque o próprio líquido da alimentação é muito bom para a gente. Então, fazer uma comida menos seca, doutora, seria basicamente isso, sempre regado a sucos. E qual que é o suco que a senhora indicaria nesse momento para que as mães possam fazer em casa para as crianças? E qual que é a periodicidade, tá, de servir esse líquido para a criança e para o idoso? Bom, a criança, geralmente já tem uma predileção maior por alimentos mais ricos em líquidos, né? A gente, por questão assim já de conhecimento e saúde, a gente já oferece mais frutas para as crianças, sopa, né? Por ser alimentos mais fáceis, por conta da textura ali daquelas crianças aceitarem. O idoso é mais difícil, né? Assim, deles aceitarem, porque já tem algum hábito ali de comer coisas mais secas, mas também é importante que a gente ofereça, né, alimentos mais ricos em águas. E as frutas são os alimentos e os legumes são os alimentos que são compostos aí por uma maior porcentagem de líquido que de sólido. Então isso também ajuda na porcentagem de hidratação. Agora, a quantidade de líquidos, a gente vai depender da massa corpórea de cada um. Então, uma regrinha fácil para todo mundo entender quanto de líquido eu preciso ingerir no dia. O quanto eu tiver que deixar meu xixi claro. Então, o xixi ele não tem que ter cor, o xixi ele é transparente. Se eu faço xixi e eu tô vendo alguma cor nele, é que eu tô ingerindo menos líquido que eu devo. Então, o xixi ele tem que ser transparente, a corzinha dele tem que ser praticamente transparente. Você não vai ver a cor dele ali no vaso sanitário ou na fralda, vai estar só molhadinha e com nenhuma coloração. Se tiver amarelinho, se tiver uma cor escura, é que tá faltando aí líquido na ingestão para crianças ou idosos. Só isso também, a vestimenta da criança tem que ser algo mais leve também, tem que cuidar com a questão da assadura dos pequenos que usam fraldas, né? Porque quando você aumenta a ingestão de líquido, você automaticamente vai aumentar a saída. Aumentou a saída, tem que estar sempre preocupado com essa questão. Calor, mas ureia não combina muito, porque aí vem a assadura, né, doutora? As trocas de fraldas, elas têm que ser mais intensificadas, né? Com periodicidade aí menor, de intervalos entre as trocas, né? Porque a gente vai ter que dar mais líquido para essas crianças e com isso também ali aquela fralda que vai ficar muito tempo e com muito xixi ali, ela vai causar dermatite de fraldas, assaduras importantes e que é difícil ali de tratar. Muito obrigado, doutora. Um abraço à senhora, viu? Sucesso aí.
Que Deus a abençoe e vamos cuidar nós também, adultos aí, né, do calor, porque se o adulto não se cuidar primeiro, não tem como ele cuidar dos outros, né? Exatamente, né? Manter uma alimentação saudável, evitar atividades físicas com exposição solar, né? No período depois das 10 da manhã, até as 3, 4 horas da tarde. Então, manter uma alimentação saudável, manter ingesta de líquidos, e que a gente vai passar por essa tranquilamente. Muito obrigado, doutor. Um abraço à senhora.